Nós estamos vivendo uma contagem regressiva. O Apocalipse é um código profético com prólogo e epílogo, compreendido por meio de interpretação bíblica. Ele contém uma porção histórica em andamento e uma porção escatológica consumada. Os eventos descritos na primeira metade do Apocalipse ocorrem ao longo de um período de 20 séculos, e os eventos da segunda porção ocorrem num breve período de tempo no fim, que na realidade é o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou ler um texto sagrado no Apocalipse capítulo 10, versículos 5 e 6. A palavra diz o seguinte: Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive por todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Diante da palavra que o Senhor nos concedeu, o livro do Apocalipse é um ajuste artístico, ele contém um ajuste artístico interno que foi inspirado por Deus. Foi composto com disposição para ser apreciado de forma inteligente. Só Deus poderia fazer isso. Até mesmo a forma como o Apocalipse chegou até nós, faz 2 milênios, 20 séculos, mostra e nos leva à convicção de que Deus tem cuidado de nós e está interferindo na história humana. Muitas pessoas associam o significado do Apocalipse com cataclismo, desastre, como se fosse um holocausto nuclear ou a Terceira Guerra Mundial. Aliás, de uns anos para cá, um grupo de cientistas criou até ali o relógio do fim do mundo. Mas não é este lado que nos interessa. Contudo, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus, este livro provê lampejos daquilo que Jesus Cristo está fazendo atualmente por nós, por detrás dos bastidores espirituais, e do que ele fará no futuro a favor da humanidade. Somente Deus pode revelar o futuro e garantir a nossa segurança. Deus conhece o futuro assim como ele conhece o passado. Na época do profeta Isaías, ele dá uma mensagem para o profeta Isaías que está ali no capítulo 46, versículo 9 e 10. Então a palavra do Senhor diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda vão sucederem. Deus conhece e faz tudo conforme a vontade dele e está tudo determinado desde antes da fundação do mundo. Quando reportamos aos profetas, Daniel e João foram os profetas apocalípticos. Um cativo em Babilônia no seu tempo, que é o caso de Daniel, o outro cativo na ilha de Patmos, que é o caso de João. Eles escreveram os 2 principais livros apocalípticos que nós temos na Bíblia, embora existem muitos textos apocalípticos na Bíblia. Deus os escolheu para registrarem os eventos finais da história humana
antes do estabelecimento do reino de Jesus Cristo. João foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, assim como foi Pedro, Tiago. Ele esteve com Jesus Cristo em vários momentos que marcaram a história terrestre do Filho de Deus. Durante a última ceia, João ocupou um lugar de honra à direita do Senhor, em cujo ombro ele encostou a cabeça como gesto de carinho. Ele foi completamente transformado por nosso Senhor Jesus Cristo. João foi o único discípulo que não fugiu durante a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele, Jesus Cristo confiou sua mãe na hora da sua morte. Além de tudo, João foi o primeiro que correu para o sepulcro quando ele teve a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Foi o último discípulo a morrer e não foi martirizado. Ele testemunhou muitos acontecimentos que aconteceram no primeiro século. Muitos judeus odiavam o apóstolo João por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo e por causa da mensagem que ele pregava. Os martírios dos apóstolos não silenciaram o testemunho da verdade. Durante o governo do imperador Tito Flávio Domiciano, João foi conduzido para Roma. Foram as falsas testemunhas que fizeram muitas falsas acusações. E muitas delas eram cristãs, motivadas por inveja ou por informações deturpadas. Sabemos que o apóstolo Paulo e João foram conduzidos para Roma para serem julgados, mas com relação a Pedro, a Bíblia não registra a ida de Pedro para Roma para ser julgado. Somente a tradição afirma que Pedro esteve em Roma e foi martirizado na cruz de cabeça para baixo por causa que ele não aceitou ser crucificado como Cristo. Foi a pedido dele próprio. Quanto ao apóstolo Paulo, ele foi decapitado pela espada ou pela machadinha. Na época não havia a guilhotina. Segundo a tradição, João foi lançado num caldeirão de óleo fervente. Mas Deus milagrosamente preservou a vida dele e nada aconteceu. Diante daquele milagre, o imperador decretou que João fosse banido para a ilha de Patmos. Era um local de prisão, onde Roma utilizava em muitos casos. A intenção era o isolamento. Mediante o isolamento, haveria o silêncio do apóstolo João, consequentemente, desapareceria a sua liderança, a sua mensagem. Isto aconteceu no final do primeiro século, ali pelos anos 95, 96. Isolado na ilha de Patmos, João teve ali um reencontro com Jesus Cristo e tem início uma nova era apocalíptica. Havia passado 65 anos depois da última vez que João vira Jesus Cristo com a sua face marcada pelo gotejar de sangue. Ele viu também os soldados romanos quando colocaram a coroa de espinho na cabeça de Cristo. Ele viu as vestes de Cristo salpicadas pelo sangue. João também esteve presente quando Jesus foi suspenso na cruz, cercado por zombarias, por escárnio. Agora, isolado em Pátimo, João escreveu: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia:
escreve num livro o que você vê e envie às igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmírnia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as que presentes como as que estão por vir. E João escreveu exatamente o que ele viu. Naquele reencontro com Cristo, ele vê um Cristo glorificado, triunfante, Senhor Todo-Poderoso, Supremo, Imortal, aquele que venceu a morte e é doador da vida. Começa uma nova era apocalíptica. Mas quando falamos que nós estamos numa contagem regressiva do tempo, toda mensagem apocalíptica, há urgência na mensagem, porque é o fim. E esse fim nos leva a pensar nessa contagem regressiva. O sentido de urgência está em todo o livro. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então Jesus, ele pediu urgência nas divulgações das mensagens e das decisões. O texto sagrado que é várias vezes repetido no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ou seja, o tempo está próximo, é uma nova era apocalíptica, é uma contagem regressiva. Em outro momento, dentro deste panorama profético, João escreveu aquilo que nós lemos na Bíblia no início. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, ergueu suas mãos para o céu e jurou por aquele que vive eternamente: não haverá mais demora. É o fim. A revelação apocalíptica esclarece que os acontecimentos dramáticos desses últimos tempos desencadearão num pequeno espaço de tempo. É no sentido de urgência, porque somos ou estamos vivendo nos momentos finais da história e estão determinado o tempo, anos, dias e horas. Tanto é que no Apocalipse 18, versículo 8, ali fala: por isso num só dia, ou no mesmo dia virão os seus flagelos, virão a morte, a tristeza, a fome, tudo destruirá. A Bíblia, quando fala num só dia ali, ela não está dizendo num dia de 24 horas. Vamos lembrar que o Apocalipse é um código profético. O que a Bíblia está dizendo que num espaço muito pequeno de tempo vai acontecer muitas coisas. Tudo isso mostra que não temos tempo a perder. Devemos dedicar mais o nosso tempo para saber a vontade de Deus. Cada minuto da nossa existência é precioso, porque o tempo é perecível. Jesus Cristo, ele alerta: venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, Jesus Cristo ainda nos adverte sobre isso. As profecias, ela funciona como um relógio profético bíblico em contagem regressiva, sinalizando os tempos, os eventos finais e a volta de Jesus Cristo. Daniel profetizou a história mundial, assim como os surgimentos e os desaparecimentos dos grandes impérios
que teria envolvimento direto com o povo de Deus. Surgiram outros impérios, mas para nós, para Deus, para a Bíblia Sagrada, o que interessa foram aqueles impérios que surgiram e desapareceram, aonde estava o povo de Deus trabalhando, pregando, realizando, levando a palavra e conduzindo. Tanto é que a Bíblia chegou até nós. Todos os impérios poderosos surgiram e desapareceram conforme foram profetizados. Estamos aguardando o reino de Cristo. A palavra nos diz: o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por ninguém. Ele subsistirá por toda a eternidade. Este é o reino de Cristo. Está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Portanto, agora no Apocalipse está acontecendo a chegada deste reino. O profeta Daniel profetizou que esse reino iria acontecer. Mas agora, pela palavra de Deus, por esse código profético que é o Apocalipse, está acontecendo a chegada do reino de Deus. Então a palavra diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que ultrapassaram. Ou seja, aqueles que julgaram Cristo, aqueles que viram a face de Cristo, aqueles que receberam a mensagem de Cristo, mesmo vendo milagres e maravilhas, mas não aceitaram Cristo, recusaram Cristo. Eles vão ressuscitar para ver a vinda de Jesus Cristo. Só para isso daí. E Jesus, ele declara que vem muito em breve. Por isso, eu deixo novamente aqui a palavra de Cristo, que ele disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o tempo está próximo. Eis que eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras deste livro, porque os dias estão próximos.